Bom dia a todos. Hoje nós queremos dar os bem-vindos ao nosso convidado, Amhad Nassar, que é da Jordânia. É um engenheiro mecânico. Ele tem conceitos em consultores de engenharia da Green Concept, que é conceito verde, e ele agora está com nós como um sócio, e vamos escutar dele os seus comentários. Bem-vindo, senhor Amhad Nassar. Obrigada, Genevieve. Obrigada, Benedito. É um prazer estar com vocês. A primeira introdução sobre a minha empresa. Então, eu sou da Jordânia, mas eu moro em Dubai por mais de 30 anos. Depois que eu me formei, eu vim para cá e fiz a minha carreira aqui na companhia. Então, eu sou engenheiro mecânico. Eu trabalho na parte de desenho de trabalhos mecânicos. E eu comecei a trabalhar nesse escritório de consultores. Eu vou explicar um pouquinho mais depois. E depois de vários anos, depois de 20 anos, eu decidi começar a minha própria empresa. Então, eu comecei a empresa de consultores de engenharia Green Concept. Então, para que os nossos trabalhos, os nossos desenhos sejam verde e que possam contribuir para o meio ambiente, todos os nossos serviços. Para explicar sobre os nossos serviços, então, nós fazemos os desenhos dos prédios. Isso significa os desenhos da parte mecânica. Eu não sei se vocês sabem muito sobre esse trabalho. Então, nós fazemos toda a parte de drenagem, da parte elétrica, a parte do telefônica, de comunicações telefônicas, todo esse sistema, e o sistema de segurança, e todos os outros serviços. Então, todos esses serviços, nós trabalhamos em vários tipos de edifícios, de construções, hotéis, hospitais e projetos industriais. Eu vou mostrar para vocês o logo da nossa companhia. É verde, como podem ver, cor verde. Nós mostramos vários tipos de construções, de edifícios e os tipos de serviços que prestamos. Se vocês não entendem sobre os nossos trabalhos que fazemos, isso aqui é um resumo daquilo que fazemos. Aqui são muitas coisas para explicar, mas está aqui todos os nossos serviços. Então, para falar como eu procuro implementar os princípios da economia de comunhão na companhia, na empresa, antes de tudo, eu quero dizer que isto é parte da minha vida, também da na minha vida pessoal. Eu faço parte do Focolare, do movimento dos Focolares. Então, por isso, eu procuro implementar os princípios e eu procuro também colocar na empresa. Depois, estando nas atividades também aqui de Dubai, me fez decidir essa possibilidade de participar da empresa. Eu comecei a empresa com 4 pessoas em 2012 e agora nós temos 35 funcionários. Tem engenheiros,
Nós crescemos, eu acho, né, fazendo um bem, e fazendo bem também aqui no país. Então, a gente também procura colocar um ambiente familiar na empresa. Um sócio, nós procuramos estar iguais, não? Eu sou o chefe dos outros, eu sou um engenheiro como os outros, e cada um tem o seu papel. E todos trabalham para o benefício e o sucesso da empresa. E neste ambiente, nós temos muita produção com os engenheiros, e também cada um trabalha, né, como se fosse a sua própria empresa. Então, eu trabalho para o bem da empresa. Eu vou mostrar para vocês como nós organizamos a empresa. Cada um trabalha num ambiente aberto e cada um pode ver o outro. Nós temos engenheiros civis, engenheiros da mesma área. E a minha sala tem os vidros transparentes e assim todos podem me ver, eu também posso ver todos. E temos nessa parte a área dos desenhos. E nós temos, né, algumas plantas também para mostrar essa parte verde. O que eu tenho feito? Cada um pode sentir que tem um benefício na empresa e sendo parte dessa família. Acima de tudo, é o contato. Como a gente trata cada um, como a gente se relaciona. Mesmo eles sendo de países diferentes, mas nós temos 6 nacionalidades, a maioria são muçulmanos. Eu sou cristão, e temos hindu também, mas o importante é que cada um respeita o outro e aplica a regra do movimento dos focolares, mesmo que eles não façam parte do movimento, mas todos nós procuramos respeitar o um ao outro e, antes de tudo, nós saudamos cada um, né, independente da religião. A gente respeita também os costumes de cada um que traz do seu país e procuramos fazer mensalmente um almoço na empresa, assim a gente se sente mesmo uma família. E nós também chamamos as famílias e os funcionários, a equipe, e eles se sentem todos parte desta empresa. E assim temos um bom ambiente de trabalho. Na parte financeira, claro, trabalhando numa empresa, nós sabemos que temos que olhar para essa parte. Então, cada vez que eu vejo que preciso dar um esforço maior, então, no mês, também no final do ano, todo o lucro que nós temos, eu procuro dar para os funcionários, dependendo daquilo que o trabalho deles pediu, necessitou, e fazendo assim um pouco mais do que eles recebem como salário. Bem, eu digo para vocês que nós pagamos os salários acima do salário mínimo do país. Que nós poderíamos pensar, poderíamos pagar menos, mas não. Nós queremos fazer assim e vemos o entusiasmo neles, nesses membros da família. Às vezes, vocês sabem, nós temos algumas dificuldades financeiras e também, assim, observamos a necessidade de cada família, da família de cada funcionário.
para que eles possam sentir que a empresa realmente olha por eles. E fazemos de modo que podemos acomodar essas necessidades. Também outra coisa para mencionar, durante o período do Covid, muitas empresas tiveram que demitir funcionários ou reduzir os salários. Tinha uma doação livre, mas nós decidimos não fazer assim. Mesmo se nós estávamos trabalhando menos, não tínhamos muita entrada, mas nós procuramos reduzir o mínimo possível e procuramos pagar as empresas com capital para cobrir os salários de todos os funcionários. Porque eu não queria perder nenhum deles, para não prejudicar as famílias deles. Então, nós damos assistência também a eles mesmos em casa e aqueles que estavam aqui. Então, para superar este período, essa situação, nós procuramos manter os salários, ao menos por um ano. E isso foi uma grande vantagem para nós, que conseguimos pagar eles e manter todos aqui, superando a difícil situação, né, para todos sobreviverem. E isso são os desafios, né, de uma empresa. Posso perguntar fazer uma pergunta sobre a empresa? Eu estou curioso. Como foi a decisão de manter todos os empregados no momento que era tão incerto? Como eles aceitaram a decisão de vocês? Teve algum debate? Porque eles também tiveram que perder um pouco do salário, não é? Então, como foi este processo? Olha, você sabe, a boa coisa é que nós temos esse ambiente de família. Então, cada um quer cuidar do outro. Então, eu pude ver que, sinceramente, alguns funcionários, todos eles estavam felizes de ter a mesma redução de salário. Alguns deles fizeram o esforço também de corresponder ao trabalho dos desenhos, mas nós sentimos que somos um grupo, uma família, e eles estão felizes, porque a redução foi mínima. Algumas empresas reduziram 50%, mas nós decidimos não fazer isso. Foi uma redução mínima e que foi a melhor redução entre todas as outras empresas. Espero que tenha respondido. Posso também perguntar? Em um lugar você falou quais as consequências que pode ter aí no país dos Emirados Árabes para aqueles que vêm de fora. Então, a permissão, o visto, né, para estarem no país. Então, como acontece isso? As empresas mantêm o pagamento dos empregados que eles consideram mais importantes, ou, ao invés, eles procuram, né, reduzir dos menores. É verdade. Eles realmente diminuem o número de engenheiros e o pagamento deles. Então, um engenheiro vai fazer o trabalho de 2 ou 3. Então, algumas empresas realmente
fazem isso normalmente. Mas para nós decidimos, eu decidi, de compensar o que precisa, capital que nós temos. A entrada era baixa, o lucro era baixo, mas nós procuramos manter em modo que todos pudessem sobreviver, mantendo todos os funcionários, sabendo que a situação iria melhorar. E por isso nós não diminuímos os funcionários, e eles sentem que são parte mesmo da família. Não é somente um funcionário que a gente pode deixar de lado e depois trazer outro. Não, eles estão empenhados a trabalhar nessa empresa. E por isso a gente fez a decisão de mantê-los. Genevieve, você tem alguma pergunta? Senhor Amrado, estou curiosa sobre se tem alguma mulher nessa equipe de trabalho. Poderia nos falar sobre os direitos aí do trabalho da mulher? Então, geralmente, o nosso campo de trabalho é dominado pelos homens. Existem mulheres engenheiras, mas uma mulher engenheira. Nós temos a secretária, eu vou mostrar aqui para você a foto de toda a equipe. Então, esta é uma das festas anuais que nós fazemos durante o mês do Ramadã, que para os muçulmanos nós fazemos uma jantar festiva. E aqui podem ver esta mulher, que é membro da nossa equipe. E também com o tratamento, não? Tratam ela como se fosse uma irmã, não é só uma empregada, mas podemos sentir que nós somos uma família e todos são irmãos e irmãs. E existe esse respeito sempre. Vocês podem ver os sorrisos no rosto deles, que mostra não somos a melhor companhia, mas procuramos. Então, que tipo de problema ou desafios vocês têm por ter um grupo tão diverso, com religiões diferentes e as práticas religiosas? Você tem algum exemplo de um conflito? Não sei, que vocês puderam trabalhar nisso? Olha, atualmente não tivemos nenhum conflito, porque nós temos esses princípios de respeito ao outro, que começa de mim mesmo, começando a respeitar os hábitos, os costumes, celebrações de cada religião. A gente saúda eles quando é a festa e quando também temos a oportunidade de celebrar juntos. Então, tudo isso nos doa essa oportunidade de respeitar e evitar qualquer conflito. Eu gostaria de encorajar os nossos acompanhando pelo YouTube. Se vocês têm perguntas, podem escrever no chat do YouTube e nós procuraremos fazer chegar ao nosso convidado. Genevieve, você tem alguma pergunta? Sim. Eu gostaria de retornar à primeira coisa que nós procuramos, recrutar os empregados. Então, qual a condição para escolher bem, que vocês tenham a certeza que o empregado não vai recusar?
Porque você sabe, quando a gente tem uma entrevista com alguém, você tem que colocar várias condições que sejam próprias para o trabalho. Então, para que isso aconteça, como você trabalha com esta situação? Então, para recrutar, a primeira coisa que nós fazemos para a qualificação é a experiência, que faz parte dos requisitos. E nós temos aqui muitas pessoas procurando por emprego, então, mas para escolher realmente quem precisa, nós damos a chance de entrevistar a todos e depois procuramos escolher aquele que está de acordo com os nossos requisitos, independente da religião ou da nacionalidade, ou da educação, ou qual universidade. Isso nós colocamos de lado, mesmo se muitas empresas olham para isso. Mas nós não. Nós olhamos para a experiência. E para ser honesto com você, nós tivemos uma situação que algumas pessoas vieram e ele era o único a manter a família. Então, eu só tinha lugar para um engenheiro, mas eu procurei, eu fiz isso 2 vezes, para poder dar assistência àquele engenheiro que precisava receber algo para sustentar a própria família. E assim dar uma chance também para outros engenheiros. Então, nós procuramos cobrir essas despesas até que um outro projeto apareça para ajudar a família do funcionário e procuramos outros projetos para poder ter uma boa entrada. Então, eu acho que isso é uma graça de Deus, que nós procuramos fazer algo bom e Ele nos ajuda. Enquanto você estava respondendo, nós tivemos algumas perguntas aqui. Saudações, Amjad. Diga-nos sobre a sua vida, como foi transformada com a economia de comunhão. Então, mesmo se você já falou um pouco, porque isso é muito dentro de você, mas pode falar mais, algo a mais? Então, falando sobre a minha vida pessoal, porque isso afeta o modo que eu trabalho na empresa. Como eu faço parte do movimento dos focolares, eu procuro viver a regra de ouro. E também como na igreja eu sou um catequista. Eu sou catequista para as crianças na igreja e, além disso, eu também trabalho, eu faço trabalhos voluntários para as pessoas em necessidade, que, por exemplo, nós fazemos festas de aniversários para as crianças que são pobres e que elas não têm a chance, né, de ter alguém que olhe por elas, que cuide delas. Então, isso realmente constrói aquilo que eu sou, fazer algo pelos outros e que a gente recebe muito mais em retorno. Então, fazer também alguns trabalhos nas fronteiras, nas periferias, doar alimentos, procurar fazer alguns jogos para que eles possam, essas crianças possam sentir que tem alguém que olha por elas, que cuida delas. Então, aqui tem algumas empresas no Paquistão que eles também ajudam as famílias e trabalham muito. Então, para fazer algo
bom para esses que trabalham com a gente, que são do Paquistão, e ajudar a família deles me dá muita alegria e entusiasmo para continuar a viver os princípios da economia de comunhão e também a regra de ouro. Então, cada vez que eu faço algo fora, também na minha vida pessoal, isso me ajuda a aplicar aqui no trabalho. Então, é bom ver como as nossas ações refletem na vida pessoal e no trabalho. Aqui vocês podem ver as fotos das atividades que fazemos, dando os bolos, presentes para as crianças e para nesses vizinhos. Na outra foto, foi o aniversário para algumas crianças que não têm condição de fazer uma festa. E aqui a gente estava distribuindo no período do Natal. E para dizer para vocês, eu toco violão. Então, tudo isso reflete no como a gente pode fazer no trabalho. Obrigado, Amjad. Agora, várias perguntas chegaram, mas como eu vi um rosto familiar em uma das fotos, essa é uma boa oportunidade para introduzir Abdullah. Genevieve, você gostaria de apresentar um pouquinho o nosso participante, nosso colega? Can I speak Arabic for Amjad? Eu vou falar em árabe com ele. Abdullah, our colleague from Sofia. O nosso colega de Sofia também acabou de preparar o seu doutorado e ele também nos ajuda muito no nosso dia a dia aqui na Sofia. E somos muito orgulhosos dele, é um grande irmão. E eu vou deixar o espaço para ele, para que possa falar mais. Obrigada, Abdullah. Então, somente para conectar Abdullah. Abdullah também faz parte da Economia de Comunhão em Dubai. Ele é o coordenador da Economia de Comunhão. Ele foi uma das pessoas que vimos na foto de Amjad. Então, você pode apresentar um pouco de você mesmo. Também, se quer colocar mais uma coisa, Amjad, que possa nos provocar nesse debate. Então, você vai nos dar uma ideia o que mais acontece na economia de comunhão e nos inspirar em muitas partes do mundo. Então, eu acho que são poucas ocasiões que nós temos essa conexão internacional da economia de comunhão, mesmo se temos muitas testemunhas. Então, essa é uma grande oportunidade. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. Sim, Benedito, você tem razão. Essa é uma ocasião especial, porque a economia de comunhão, como vocês todos sabem, realmente é bem desenvolvida nos países católicos. Quero dizer, onde a maioria da população são católicas, mas não só, bem em outros lugares do mundo. Nós temos na Rússia, no sul da Coreia e outros países, Coreia do Sul. Sim,
Eu sou coordenador da Economia de Comunhão e da Economia de Francisco, mas agora vamos falar da Economia de Comunhão. Eu procuro praticar, colocar em prática os princípios da Economia de Comunhão com meu irmão Amjad há muitos anos, como fabricante geral. Então, agora eu estou concluindo o doutorado em Então, pais e filhos, eu quero agradecer a todos vocês, porque eu penso em vocês cada dia. Então, agora, para ir direto ao ponto, eu continuo sendo o coordenador da Economia de Comunhão. Então, eu gostaria de dizer que é um caso único, porque eu estou em contato constante. Não, agora nós somos 54 empresas, os quais os donos, os empresários, estão aplicando os princípios da economia de comunhão e também da economia social e civil. As diferenças não são tão grandes. O ponto principal é que a pessoa está ao centro de tudo, realmente. Não é só palavras, mas é na prática. Cada dia e também nos nossos ambientes e o meio ambiente. Então, a primeira coisa é que eu encontrei, por exemplo, a doutrina social da igreja, que realmente está na base da economia de comunhão, não somente, mas é uma grande parte. E também em muitas outras fés, em outras culturas, em outros grupos culturais e grupos internacionais. E cada um deles, e cada empresário está inspirado pela sua própria religião, pelos seus pensamentos. E alguns deles não têm religião. Eles simplesmente acreditam no princípio universal do amor, dos direitos humanos, da paz e liberdade, igualdade. Então, por este fato que somos tão diferentes, mas nós podemos ver que fazemos a mesma coisa, a mesma prática. Mas o que nos motiva? Olha, se nós somos hindu, ou se é muçulmano, ou se é um judeu, ou se é um cristão, ou católico, ou evangélico, ou um ateu. Todos nós temos todos esses casos, mas nós nos encontramos nessa diversidade e encontramos um coração, uma alma. E sentimos a fraternidade entre nós. A fraternidade. Uma empresa na qual foi preparada desde a fundação, desde o início, para servir. Por esse propósito, para servir a pessoa, as pessoas, o meio ambiente, e também para dar suporte, para criar alguma coisa que é muito importante, para criar a comunidade, compartilhando a vida juntos. Não basta fazer boas coisas. Ok, desculpa, é isso. Eu quero pegar essa ocasião, porque é um ambiente muito particular, com toda essa diversidade. Você pode nos dar um exemplo das atividades?
na qual que você viu tudo isso que você falou? Ok, eu vou falar simplesmente duas coisas. Uma pequena, mas rápida coisa. Não é que as nossas empresas são iguais às outras empresas e às práticas anteriores. Mas, antes de tudo, eu quero dizer existe um pensamento e que é verdade, estatisticamente é verdade. A economia de comunhão dá certo, é bem no Brasil. E especialmente nos momentos difíceis, é provado pela economia. Então, é mais resiliente uma empresa, os empresários, fazer esse trabalho pelo senso de comunidade, o sentido de comunidade. Bem, é uma minoria que fazem isso. Eu não sei dizer a porcentagem, 2, 3, 4%, não sei. Mas ainda é a minoria que fazem isso. Nós precisamos crescer. Mas isso é uma coisa que eu quero dizer. Mas não pense que todas as empresas da economia de comunhão são pequenas. Nós também temos multinacionais, que realmente praticam. Então, existem multinacionais locais que praticam a economia de comunhão. Então, vocês podem imaginar o nível. Então, essa é a primeira coisa a fazer, a manter em mente que nós podemos fazer a economia de comunhão, mesmo se é uma multinacional. Não precisa ser pequenininha. Segunda coisa, uma outra exemplo prático. Então, tem um rapaz que fez uma multinacional. Ele veio da Índia. Ele era pobre? Sim, era pobre. E ele construiu um império em diferentes campos. Mas eu não vou falar todos os campos, mas 10 campos diferentes. Ele construiu uma Gurdwara. O que é isso? É um templo do Sikh. O Sikh é uma religião que tem uma minoria no Paquistão. É como se fosse uma igreja para os cristãos. Então, o que ele fez? Ele construiu esse templo muito bonito e cada dia existem voluntários, é aberto para todos, de qualquer religião. Você pode ir lá dentro, mesmo enquanto eles estão rezando, fazendo as orações, todos são bem-vindos. É a sua casa. E você respeita eles, você está livre. Então, cada dia, eles distribuem 5.000. Então, 5.000 pratos de alimento fresco para motoristas de táxi e para trabalhadores de construções, os pobres da pirâmide. E para eles é muito importante, porque eles não comem lá, eles não vão comer, eles não vão ter outra chance. E também eles que perderam o emprego, não é que eles estão simplesmente oferecendo mas eles estão oferecendo o único alimento que eles têm durante o dia. E estas pessoas, quando eles têm tempo, eles estão tão felizes que eles também se voluntariam para ajudar, para limpar, para servir aos outros e para compartilhar o alimento e tudo aquilo que eles observam. Então, tem um sentido de comunidade, solidariedade, de partilha.
Obrigada, Abdullah. Nós podemos ver a teoria e a prática, que eu quero dizer quando você traz a sua experiência para nós. Então, agora vamos para as perguntas da nossa audiência, nossa grande audiência. Tem uma pergunta de Boris. Então, ele escreveu aqui. Então, eu estou curioso sobre a word verde, a palavra verde na empresa. Sendo uma economia de comunhão, como vocês manejam a respeitar o meio ambiente num complexo campo de engenharia técnica? Especialmente, muitas companhias falam que são verde, mas, na realidade, não são. Então, qual é a sua opinião sobre isso, Amjad? Então, o nome verde da companhia significa que a gente faz serviços sustentáveis. E os nossos desenhos, os nossos serviços, realmente procura manter a capacidade e para cuidar do interesse do cliente e da economia do prédio, do edifício. Então, quando nós fazemos o desenho, os projetos, nós procuramos fazer um projeto econômico, dando os melhores serviços que ele precisa e também dando algumas opções que ele pode economizar energia por muito tempo e procuramos explicar os benefícios dos sistemas que nós damos a proposta. E procuramos de fazer da forma mais econômica e deixar eles felizes, que o melhor vai ser desses projetos. Então, é centralizado na eficiência energética, na economia energética. Então, nesse meio ambiente verde, nós procuramos praticar isso de diminuir os trabalhos no papel, mas fazer os gráficos no computador, usando os e-mails para comunicar, mas mesmo se nós precisamos de papel, mas procuramos diminuir o uso dele com a filosofia de meio ambiente verde, nós procuramos aplicar também fora, procurando reduzir o uso da água. Vocês sabem, nos nossos projetos, nós procuramos aconselhar o cliente de procurar fazer salas com temperaturas adequadas e não colocar temperatura muito baixa, porque isso vai consumir muita energia. Então, isso nós fazemos também nas nossas casas, de não deixar o ar-condicionado ligado quando não se está usando, por exemplo. Então, explicar isso, olha, às vezes, até em casa e nos hotéis, nós temos a filosofia que se o cliente está no quarto, fica com 24 graus, que está confortável. Mas quando sai, nós controlamos que a temperatura vai ficar em 27 e assim pode economizar energia. E assim não precisa sempre ligar todas as unidades de ar-condicionado, todos os aparelhos. E isso é o viver o meio ambiente verde e economizar de todas as formas. Also, there are some questions from our colleagues in Aula Studio, and there's Julia asking you what are the biggest. Então, Júlia está perguntando quais são os grandes desafios durante esse caminho, nesse caminho. Então, alguns dos desafios. Então, eu vou dizer para vocês como nós tratamos os nossos clientes. Nós procuramos ser educados, de ter uma relação, ser flexível e construir a confiança neles, em nós.
E às vezes temos o desafio, vamos dizer que às vezes a gente perde algum projeto quando nós fazemos um desenho com uma certa quantia de dinheiro e eles vão pagar a equipe uma certa quantia que não é aquilo que nós estimamos. Então, e todo o trabalho dos desenhos, do design. Então, nesse momento, nós fazemos mudanças para melhorar o projeto. Então, muitas empresas não vão fazer isso porque vão gastar mais, mas para nós somos flexíveis de aceitar aquilo que o cliente nos sugere. Ok, nós vamos pegar esse projeto mesmo se vai pegar mais tempo, mas mesmo se no futuro nós podemos receber o retorno, né, do cliente, então nós aceitamos. Não é só o primeiro projeto que nós fazemos de um hotel. Então, às vezes nós temos que perder a nossa ideia, mas isso nos dá algo que é bom, uma vantagem para os projetos futuros, que pode nos ajudar. E isso vai compensar também as perdas que talvez podemos ter em algum projeto. Eu gostaria de acrescentar, quando vocês competem com outras empresas, e talvez que não têm os mesmos valores, vocês encontram essa situação na qual estão competindo, mas estão um pouco constrangidos e com limitações? Como vocês pensam que é possível ter e competir com outras empresas que às vezes não têm os mesmos valores que vocês e não são abertos também? Como vocês conseguem manter o valor de vocês? Então, esta competição, esse é o prêmio do projeto que a gente faz. Então, nós realmente temos trabalhos bem competitivos. Nós procuramos fazer com que o nosso cliente aceite as nossas considerações do que as considerações da outra empresa. Então, nós podemos deixar o projeto a um certo momento e temos esse compromisso de submeter na data que foi estabelecida e trabalhar mais, não? Compensar até a equipe pelo trabalho que fizeram a mais. Mas, desse modo, nós procuramos fazer o trabalho no tempo certo e mesmo se eu tenho que pagar extra para os funcionários, mas quando a gente faz isso, no primeiro projeto, quando chega um segundo projeto, o cliente vai nos dar também o tempo e a confiança e vai preferir o nosso trabalho do que o dos outros. Então, a outra coisa para explicar, também para dar esses valores para as empresas, eu diria, nós tratamos os nossos funcionários como uma família. Então, nós não aceitamos, né, dinheiros por baixo do pano, né? Até mesmo a construção dos projetos, nós temos os nossos engenheiros que estão supervisionando tudo no local e com um contrato. E alguns engenheiros ficam também expostos a estes tipos de ofertas. Então, para nós, todos os empregados são recrutados, eles procuram viver
todas as regras da nossa empresa. Isso é importante para a reputação da empresa. E para nós, se nós queremos implementar os bons princípios, então isso deve ser a base para o trabalho dos engenheiros e também na vida pessoal. Então, aconteceu uma ou duas vezes que um dos nossos engenheiros foi exposto a uma situação assim, que tinha que aceitar um certo material, mas nós falamos diretamente com esse engenheiro que fez algo ruim, para que não prejudicasse tudo que a gente havia feito. Então, para não demitir aquele funcionário, eu dei uma informação para ele, eu conversei com ele pessoalmente, para que não fizesse aquele trabalho e que eu não queria cancelar o visto dele para que ele tivesse que retornar no próprio país. Então, foi uma coisa muito difícil, que afetou a vida da família dele também. Então, eu dei esse aviso para ele, para esse engenheiro, para que ele não se colocasse diante dessas situações e para que ele retornasse a ser um bom engenheiro e que respeitasse as regras da empresa e que desse o exemplo para os outros engenheiros para que não acontecesse isso com os outros. Então, foi um sinal de confiança que você deu para ele. Você deu esse sinal de confiança e que ele poderia mudar. Temos uma última pergunta, Genevieve, você pode falar? Sim, claro. Então, Amjad, você pode responder essa pergunta da Norma. Você teve uma experiência de poder falar da economia de comunhão fora da sua empresa, com outros clientes, com aqueles que são seus competidores? Olha, não é fácil fazer isso, realmente. Mas o que nós estamos procurando fazer com os nossos encontros é que nós convidamos algumas pessoas a falar das nossas empresas. Essa é uma chance para saber como eles fazem na empresa deles. E assim a gente também dá um bom exemplo. Mas não é muito fácil de ir e falar da nossa empresa, de como nós fazemos para os outros. Não é muito fácil. Obrigada, Amjad. Então, agora temos uma pergunta aqui especial. Esse vídeo estará também no YouTube. Então, outras pessoas podem ver depois. Então, eu peço a vocês, você se pode mandar uma mensagem para os jovens que estão começando as carreiras, para que conheçam a economia de comunhão, estudantes que estão começando a conhecer a economia de comunhão. Sim, claro. Então, a melhor coisa a dizer é que qualquer coisa que podemos aplicar a regra de ouro, de fazer aquilo que gostaríamos fosse feito a nós, fazer aos outros. Então, isso realmente acontece na empresa, entre os funcionários, de tratar bem os funcionários. E isso realmente retorna para nós, de fazer esse bom trabalho e apreciar o benefício da companhia. Então, começar uma nova empresa, você precisa ter um olhar nisso aqui. Então, precisa ter os funcionários, ajudá-los. Então, considerando cada empresa, considerando também não só você como o dono, gerente, mas considerar os outros funcionários. Obrigado, Amjad. Eu acho que nós estamos terminando.
Obrigada a todos os participantes. Eu gostaria de lembrar que na próxima quinta-feira, no dia 18 de maio, teremos um outro webinar. E o foco vai ser na Associação Mundo Unido, AMO, uma organização que procura utilizar as ideias também da economia de comunhão e implementar programas em favor das pessoas que passam por dificuldades. E está em várias partes do mundo. Temos uma boa experiência no Brasil, onde o projeto começou, e também em outros países da América Latina. Recentemente, eles se engajaram, e também da Ucrânia. E algo muito interessante é que o que eles têm desenvolvido é muito na linha dos princípios da economia de comunhão e também baseado, a experiência deles é baseada, não sei quantos, mas mais bem de 30 anos de atividade que estão ajudando pessoas a encontrar um trabalho. Então, a economia de comunhão está descobrindo que pode ser difícil de começar uma empresa, mas encontrando o modo de compartilhar os bens. Então, vocês todos são convidados nessa mesma forma que usamos hoje. Então, nos veremos na quinta-feira, na quarta-feira, perdão. Nós falamos sobre as pequenas iniciativas, especialmente com os jovens, em preparação para o Congresso Pan-Africano de Economia de Comunhão. Obrigado a todos. Obrigado, Amjad. Obrigado a todos. Obrigado por todos os nossos convidados, a todos os nossos convidados. Foi muito interessante. Obrigado. Obrigada a todos.